Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre direitos fundamentais, exatamente. A aula número 2, direitos e garantias fundamentais sistematizado. Cabeça sistematizou o artigo 5º inteirinho para você, meu amigão. E agora seus estudos vão ficar, precisos, filé. E a prova? A prova vai ser assim uma desossa. Você só vai devolver os ossos para o examinador, você vai tirar o caroço, né? Direitos e garantias fundamentais, aula número 2, a gente vai conversar hoje sobre a vida e todas as regras vinculadas no artigo 5º vinculadas à vida, tá bom? Direitos relacionados com a proteção da vida. Estudo esquematizado. Bora? Vamos lá? Tem bastante coisa para a gente ver. São mais de 30 slides na aula de hoje. Então, pode preparar. Hoje vai ser canseira, mas o cabeça vai dar uma agitadinha na aula aí para você não ficar dormindo, não pescar, né? Porque o negócio é aprender e guardar a informação de forma precisa para a sua prova, tá? Vamos lá para o estudo sistematizado do cabeça. Aqui você vê constitucional, penal, processo, filho, aqui a gente otimiza. Você não vai ter uma aula só, você vai estudar mais coisa de uma só vez, belezinha? Vambora? Aqui, direito à vida, inviolabilidade da vida, que a gente já conversou na aula passada, na aula número 1, sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Agora a gente embarca direto nos incisos do artigo 5º, falando sobre aquilo que diz respeito à vida. Todos os dispositivos que tenham alguma ligação com o direito à vida ou à inviolabilidade da vida foram trazidos para cá, para essa aula. Tudo esquematizado, tudo sistematizado para você estudar de forma mais precisa. Dentre os direitos fundamentais, destaca-se a inviolabilidade da proteção à vida. Trata-se de proteção relativa, que comporta exceções, né? A gente já conversou sobre a vida, ela é tida como um dos bens mais importantes do ser humano, a vida. Talvez o mais valioso previsto na Constituição. Alguns questionam entre vida e liberdade. Eu acredito que a vida é mais valiosa. Mas o simples fato de ser um dos bens mais importantes previstos na Constituição não torna a vida ou a proteção da vida uma proteção absoluta, uma proteção inviolável. Não tem como. Por quê? Porque a própria Constituição autoriza a morte em determinadas circunstâncias. A legislação infraconstitucional autoriza a morte praticada pelo Estado em certas circunstâncias. Então, não há uma proteção absoluta da vida no Brasil, tá? Exemplo, pena de morte. O aborto quando houver risco de morte para a mãe, ou em caso de estupro, ou ainda por decisão do Supremo Tribunal Federal, o aborto em caso de anencefalia, que também é chamado de aborto terapêutico, não sei onde é que tem terapêutica nisso, né? Ou eugenésico, também não sei onde é que tem eugenia nessa história toda, mas enfim, já deu para perceber que o cabeça é totalmente contra o aborto, o cabeça não curte a ideia do aborto, mas o fato é que o aborto ele é tolerado constitucionalmente, e nesse momento não interessa o que eu penso, interessa o que a Constituição autoriza, e a Constituição autoriza, a Constituição permite que o aborto seja praticado no Brasil. E quando a Constituição permite que o aborto seja praticado no Brasil ou permite que exista uma pena de morte em uma circunstância bem específica, bem definida, o que rola? Rola uma violação da proteção da vida, mas é uma violação permitida pela Constituição. Então, daí a gente tira a interpretação de que a proteção da vida é relativa, não é absoluta. Porque se fosse absoluta, não se permitiria aborto em hipótese alguma. Se fosse absoluta, não haveria pena de morte nem em tempo de guerra declarada. Se fosse absoluta, situações como o estupro, não haveria aborto em caso de estupro ou em caso de anencefalia, tá? Anencefalia é a mesma coisa que microcefalia? Não é, não tem nada a ver, tá? Anencefalia é a ausência de massa cerebral, a microcefalia é a presença de massa cerebral, mas num tamanho menor, numa condição menor do que aquela necessária para o regular desenvolvimento humano, né? Então não confunda alhos com bugalhos, por favor, tá? Proteção à vida ocorre na fase interna, ou seja, a fase intrauterina e também na fase externa, fase extrauterina. E existe um questionamento muito importante que tem que ser feito, a cabeça vai abrir uma outra tela aqui, que é o seguinte, tá? Quando a gente fala em proteção
da vida, quando a gente fala em proteção da vida, um ponto é fundamental. Quando começa a proteção? Quando começa a proteção da vida? E aí? O que você acha, meu amigão? Você, bonitona, o que vocês acham? Quando é que começa a proteção da vida? Cabeça, é na barriga da minha mãe. Realmente, na barriga da sua mãe já existe proteção da vida. Mas em que momento na barriga da sua mãe? Cabeça, antes de eu nascer. Tá bom, mas antes de você nascer existem 9 meses. Em que momento desses 9 meses, ou quase 40 semanas, existe o início da proteção da vida? Cabeça, eu não sou médico, cabeça. E você, bonitona, você sabe? Ai, cabeça, é o seguinte, a proteção da vida começa na fecundação. Por que você está falando isso, bonitona? Cabeça, porque a minha convicção religiosa ensina que a proteção, que a vida se inicia na fecundação. Tá certo. Isso é uma verdade. Existem diversos segmentos religiosos no Brasil, dentre eles o catolicismo. Eles ensinam, propagam a ideia de que existe vida a partir da fecundação. Que houve fecundação, então tem vida. Se tem vida, deveria ter proteção, não é isso? Eu também pactuo dessa ideia. Eu acredito que a partir da fecundação já existe vida e a partir da fecundação existe uma obrigação estatal de proteção dessa vida. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal não tem esse entendimento. O STF não entende que a proteção da vida se inicia com a fecundação. Ele acha que é um momento posterior, um momento mais à frente. E isso foi discutido num caso polêmico que tratava da lei de biossegurança, é a lei que autoriza a gente a fazer manipulação genética de DNA, e aí entrou nessa discussão toda a manipulação de células-tronco, ou células embrionárias, e até onde a gente teria aí a possibilidade de manusear, porque se eu for explorar uma célula-tronco ou uma célula embrionária, em tese eu estarei eliminando uma vida pela nossa convicção religiosa, né? Mas para o Supremo Tribunal Federal não foi isso que valeu. E isso é um exemplo muitíssimo forte do quanto o Brasil é um Estado laico. Sim, o Brasil é um Estado laico, tanto é laico que a posição do Supremo contraria posicionamento religioso, contraria posicionamento cultural. O posicionamento do STF foi um posicionamento científico que levou em consideração a evolução científica tanto da medicina como do direito, mas não levou em consideração o posicionamento religioso, apesar de que nesta ação que eu me refiro, que foi a ação que tratou da discussão das células-tronco, da manipulação das células-tronco, de células embrionárias, foi permitida a manifestação da CNBB, por exemplo, a Comissão Nacional de Bispos do Brasil, né? E o interessante é que eles expuseram argumentos fortes de que a vida começa na fecundação. E aí mesmo assim o Supremo falou, olha, nós não concordamos, o entendimento é um entendimento científico que vem lá da medicina e não é da religião. E isso é pluralismo político. Isso é um Estado laico. Por mais que vocês não gostem da ideia de que o Supremo entende que a proteção da vida não é devida a partir da fecundação, justamente porque foi declarado constitucional um artigo da lei que regula a manipulação de organismos de DNA, não quer dizer que isso não está correto. Do ponto de vista constitucional, está correto. Do ponto de vista constitucional, está correto. Do ponto de vista da sua prova, você vai ter que dizer o que o Supremo entende, não o que a sua religião entende. Então, por isso que o Cabeça acaba entrando nesse aspecto, nesse ponto, para deixar muito clara a ideia. Religiosamente,
Culturalmente, são milhões e milhões de pessoas que entendem que a vida começa com a fecundação. E a partir desse momento é necessária a proteção da vida, segundo a Constituição da República, né? Exige-se que o Estado proteja a vida, segundo a Constituição da República. Contudo, a interpretação oficial dada à Constituição da República pelo Supremo Tribunal Federal é que a proteção da vida não se inicia na fecundação. Vamos ver isso com mais detalhes, vamos analisar isso com mais precisão, porque isso é matéria de prova, e quando cai em prova, além do candidato estar diante de uma situação muitas vezes religiosa e pode ficar em dúvida ou se sentir mal de ter um posicionamento desses, a prova quer saber o que o STF fala. É isso que eles querem, né? Então, olha só. A proteção da vida ocorre na fase interna, que seria a intrauterina. Então, continua na fase externa, na fase extrauterina. Perfeito isso. Só que na fase intrauterina começa quando? Não é na fecundação. Olha só. O início e o fim da proteção da vida. Teorias sobre o início da proteção da vida e a posição do Supremo Tribunal Federal. E o fim da proteção da vida. Tem um momento que termina a proteção da vida. Quando é que o Estado não é mais obrigado a proteger a sua vida, a proteger a minha vida? Ô cabeça, tem que proteger sempre. Não, aí é que tá, meu amigão. O Estado tem um limite de atuação. Ele não precisa proteger a sua vida quando não houver mais vida. Ué, cabeça, então eu tô morto. Pois é, e quando ocorre a morte? Quando ocorre a morte? Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar evidente. E existe um momento certo para decretar oficialmente a morte. E é a partir desse momento em que oficialmente se reconhece a morte é que o Estado deixa de ter obrigação de tutelar a sua vida. Quer ver? Ah, meus amigos, minhas amigas, você que está estudando para o concurso da PM de São Paulo 2016, nós do Lá Concurso preparamos um curso super competitivo. São mais de 180 videoaulas exclusivas para você. Atendemos 100% digital, temos uma ferramenta pedagógica muito bem sucedida chamada de Personal Coach. Aqui no Lá Concursos você vai estudar o restante dessa videoaula, que isso aqui é só uma pequena amostra do nosso conteúdo, e muito mais, material de PDF, Personal Coach, que eu estudo em regime de metas por apenas 10 mensalidades de R$25. Você vai ter esse acesso aí e garanto vocês, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, lá no dia 5 de fevereiro de 2017, você fará uma grande prova. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Ah, já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula que você acabou de assistir? Então, aqui embaixo, aqui na descrição, tem um linkzinho, clica lá e faça seu cadastro e você baixa esse material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.